Jesus. Então, irmãos e irmãs, vamos agora para a quinta formação do nosso dia, graças a Deus. E vamos concluir o nosso módulo básico, a segunda apostila. Amém? Deus seja louvado por esse dia, por tudo quanto Ele providenciou para nós, por esse lugar e pelas nossas vidas que escutamos a voz de Deus e estamos aqui. Amém? Quando nós orávamos depois da quarta formação, o Senhor me lembrava uma passagem num livro, inclusive de Monsenhor Jonas Abib, só que eu não vou lembrar, acho que dos detalhes, mas eu vou mencionar, eu acredito que vocês já tenham lido, que Monsenhor, ele disse que vinha uma família em um carro e os vidros estavam fechados e parece que estava dentro do carro a fumaça. Pronto. Aí percebeu-se que se eles permanecessem, eles iriam chegar ao óbito. É mais ou menos assim, não é? Já leu? Já leu também? Faz muito tempo. Assim corria. Aí Deus colocava no meu coração. Eu vou partilhar quando eu começar a minha. Vou compartilhar quando eu começar a minha. A vida do Espírito. A ausência do Espírito nas nossas vidas. Nós podemos inalar coisas que levem à nossa morte? Podemos, sem o Espírito, sim. E isso eu lembrava, eu digo, não vou lembrar dos detalhes, faz tempo que eu li esse livro, mas é mais ou menos assim. Mas fica o recado. Sem a ação do Espírito Santo, nós corremos o risco de inalar algo que nos leve à nossa morte espiritual e, consequentemente, à nossa vida eterna. Amém? Então vamos lá para o quinto, que tem um nome forte. Só o título: A Vida no Espírito. Que é a vida no Espírito, que é essa vida. E assim que eu sentei para já começar a analisar e fazer alguma coisa dessa formação, exatamente Deus me lembrava, me fazia visualizar uma cacimba. E já vinha a palavra: esforça-te. Bem grande. Cacimba e a palavra: esforça. Diga para seu irmão que está do lado: irmão, esforça-te para viver a vida no Espírito Santo. Só o título, nós poderíamos ir para casa e a gente já sabe mais ou menos o que Deus vai dizer durante todas as formações e durante todo o percurso que nós fazemos como Renovação Carismática Católica. Mas Deus, Ele quer regar essa videira, a videira é Ele, mas Ele quer que nós ramos estejamos ligados a Ele. E por isso que Ele investe em cada um de nós. Então, a primeira palavra da vida no Espírito é essa para nós hoje: esforça-te. E agora eu vou explicar o que Deus colocou no meu coração. Nós estamos vendo aqui uma cacimba, Consequentemente, para você colocar o balde lá e trazer água, você vai se esforçar? Você só vai trazer o balde se você se esforçar. Concordam? Para tirar, não sei, que agora que é mais fácil, já tem um motor e tudo. Mas vamos falar de antigamente. Para se tirar água, precisava de muito esforço, E quando tirava a água, para que era que servia? Para beber, Para lavar roupa, para lavar casa, para o que mais? E tantos, mas olhe como Deus é perfeito.
esforça-te para que os frutos venham. Para que você faça algo, você precisa se esforçar. Agora tu sabe que se tu falar baixo eu não entendo, né? Tu quer me falar aqui? Vai, Vitor. Eu ia pagar a avó nas férias, ela não dava um pedaço para pegar uma bebida engraçada. E aí tem um balde de tirar água para botar no outro balde, porque o balde tinha corda e o outro não tinha. Minha amiga, uma vez eu botei o balde, foi o balde. A alma saiu do corpo. Minha gente, quase que eu não chego em casa. E eu vou levar uma surra e vovó tem uma mão pesada. Me esconder e fingir que estava comigo para não apanhar. Ela entrou brava. Sua mãe vai dar outro balde. Além de ir buscar, ainda tem que ter cuidado, porque era caro. E era caro, não tinha como tirar mais. Exatamente. Então, irmãos, o que eu quero que nós entendamos, a vida no Espírito, ela não é fácil. Exige de nós. Assim como tirar água dessa cacilha, eu lembrei da minha casa da minha avó, muito funda, precisava de muito esforço. Então, leve no seu coração, quer viver uma vida no Espírito? A vida no Espírito exige esforço. Deus está dizendo para nós, esforço. Assim como tira essa água, faz isso, faz aquilo, se eu me esforçar, a graça do Espírito Santo vai gerar em mim frutos e frutos de santidade. Amém? Olha para o teu irmão e diz, irmão, esforça-te a viver uma vida no Espírito. Então vamos lá, vida no Espírito. Pode passar, gente. O magistério da igreja e as sagradas escrituras mostram que o Espírito Santo verdadeiramente age em nós, tornando-nos alcançar essas metas e viver então a vida nova em Cristo. Eu me lembrei daquela canção. Sei que estás em mim, posso sentir o teu agir, o meu coração, tua morada santa. De fato, verdadeiramente, o catecismo e o magistério, as sagradas escrituras e o magistério, diz que verdadeiramente, se de nossa parte tiver esse esforço, o Espírito Santo age e age com poder. O homem deve ser dócil ao Espírito. Nosso relacionamento com Ele não pode se resumir apenas a determinados momentos. A nossa experiência com Ele vai ficar aqui no centro catequético? Vai ficar no dia do seu grupo de oração semanal? Não. Ou a experiências esporádicas. O homem precisa constantemente discernir as moções do Espírito e não só discernir, escutar e obedecê-las, executá-las. Mas eu volto. Para que isso aconteça, exige de nós um esforço. Eu quero. Muito mais do que um esforço, eu me reconhecer necessitada desse batismo no Espírito. Gálatas 5,16 diz: deixai-vos conduzir pelo Espírito. E nós já temos conhecimento do que Gálatas, ele vem trazer tudo aquilo que é fruto do Espírito e as obras da carne. Ele nos ensina que um se opõe a outra. Não é verdade? Então,
Casando a quarta formação com a quinta formação, Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, vós sois os ramos. E se vós não estiver na videira e no agricultor, vós não dareis os frutos que está em Gálatas 5. Amor, bondade, amabilidade, que nós já conhecemos. Quantos são os frutos? Quantos são os frutos? 9 são os frutos do Espírito Santo. E as obras da carne? Não é 9? É. Né? E as obras da carne são várias, né? E assim como o fruto do Espírito, ele gerou os frutos em nós, de contrapartida, a carne também gera das obras da carne, gera outra obra da carne, que gera outra obra da carne, e assim o de manter está completo. Amém? Podemos dizer que uma pessoa vive a sua vida no Espírito Santo quando ela realiza duas ações. Não passa agora não, viu, Jana? Quais são as ações? Pense aí para você ver. Podemos dizer que eu e você vivemos uma vida no Espírito quando nós realizamos essas duas ações. Pense. Vamos para a primeira, Jana. Escutar o Espírito. Bom, escuta, Israel. Javé, teu Deus, vai falar. Essa escuta é mais do que o aparelho auditivo que reproduz e manda para o seu cérebro, mas é uma escuta de acolhimento para que a outra ação aconteça. Obedecer. Então essas duas ações, elas mostram que eu e você estamos, pelo menos, tentando fazer a vontade de Deus e viver uma vida no Espírito. Escutar o Espírito, porque quem escuta o Espírito discerne continuamente suas inspirações, moções e impulsos. Porque muitas vezes nós estamos aprisionados dentro de nós mesmos sem saber agir. Sem saber agir, com angústia, com aquilo outro. Nós precisamos escutar as moções do Espírito. Obedecer ao Espírito. O que é obedecer? Então, eu escuto, eu faço discernimento das moções, das inspirações, dos impulsos do Espírito. E eu tenho que colocar essas moções, esse impulso do Espírito Santo em prática. Aí sim eu vou dizer, eita, agora o negócio vai andar. Agora a carruagem vai. Se nós obedecermos, se nós escutarmos e se nós obedecermos ao Espírito Santo. Simples. Palavra do dia. Leia, escute o Espírito Santo, porque ele vai dizer algo a você, e você durante o dia você vai tentar obedecer àquela inspiração e àquela moção do Espírito Santo para você. Minha gente, era diferente demais minha vida. Eu não sei a de vocês, né? Porque cada um tem sua vida, mas se eu colocasse em prática todos os dias, minha vida era totalmente diferente. Amém? Diga, mas eu quero colocar, Senhor. E com tua graça eu vou conseguir. Aí aqui tem uma parte que eu achei bem importante colocar, que escutar o Espírito, você precisa muito do discernimento dos Espíritos. Você precisa do dom, né? Do carisma, que é o discernimento que nós já estudamos lá no início, que é discernir
entre o bem e o mal, quer discernir o que é voz de Deus e o que é voz do mundo, o que é voz do inimigo. Então, para que essas duas ações sejam plenamente feitas por nós, escutar o Espírito se dá pelo dom do discernimento do Espírito. Aí a apostila diz que tem uma importância grande esse dom, esse carisma do discernimento para nós, para uma vida no Espírito. Pode passar. Os carismas são 9 e os frutos são 12? Então, minha gente, os carismas, inclusive o dom de discernimento está nesses 9 e os frutos são 12. 12 significa perfeição. Corrigido. Valeu, Corrinha. Outra coisa importante para a nossa vida no Espírito: convencer-se do chamado à vida no Espírito. Qual é o seu primeiro chamado? O Catecismo da Igreja Católica ensina. Diga aí, qual é o nosso primeiro chamado que nós já vimos? Já estamos velhos de saber. A santidade. Nós só vamos conseguir a santidade se nós vivermos a vida no Espírito. Então, convencer-se do chamado à vida no Espírito. Eu preciso me convencer que eu preciso viver essa vida no Espírito para que eu coloque em prática o meu primeiro chamado, o chamado de todo ser humano, que é a vida de santidade pela graça do Espírito Santo. Não podemos achar que o Espírito Santo quer agir em nós ou comunicar-se conosco apenas no grupo de oração. Como é que está a nossa oração pessoal? Né? É só lá no grupo de oração. Por isso que de vez em quando nós ficamos tudo capengo. Reza com o Espírito Santo só de 8 em 8 dias, que é o quê? Agora tem o café da manhã só o café da manhã só de 8 em 8 dias. Morre. Então há uma metáfora aqui. Se eu como só de 8 em 8 dias, o que é que vai acontecer? Eu vou morrer. Se eu tenho acesso ao Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo só de 8 em 8 dias, o que é que vai acontecer com minha alma? Ela vai morrer. Então a apostila é bem clara. Não podemos cultivar a intimidade com o Espírito apenas em situações esporádicas do nosso dia a dia, no encontro, no grupo e tudo mais. O homem é solicitado incessantemente pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Eu sou solicitada. Você, viu? É solicitada incansavelmente pelo Espírito. É muita misericórdia, minha gente. É muito lindo. Veja só. O homem é solicitado incessantemente pelo Espírito de Deus, São João Paulo II. Ter momentos diários para a oração pessoal. Eita, quando nós entramos na renovação, nós tínhamos até caderno, né? Os cadernos lá. Deus dizia, não anotava. Deus dizia, não anotava. E agora, como é que está a nossa oração pessoal? Não precisa responder, né? Cada um tem consciência. Se estiver bem, ótimo, que melhore. E se nós não estivermos muito bem, que nós melhoremos também. Oportunidade de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Na oração eu vou colocar em prática a formação terceira de Abileusa, de intimidade com Deus. Se eu quero ser ramo e ramo que dê frutos, eu preciso dessa intimidade. Viu, meninas? É o momento de falarmos com Ele, para ouvirmos dele e para sermos revigorados por Ele. Então, o que é que acontece nos meus momentos diários de oração? Eu falo com Ele, com o Espírito.
eu escuto dele e sou revigorada por ele. Então tem esse tripé. Eu falo, ele fala, ele me revigora quando eu não estou muito bem. Quando eu estou bem, ele me revigora para que eu permaneça. E isso é intimidade com o Espírito. Momentos de entrega. O que é que nós podemos fazer na nossa oração pessoal, irmãos? Muitas vezes a gente fica perdido. Nós podemos fazer momentos de entrega, de pedir perdão, de louvor e de pedir novas efusões do Espírito Santo, buscando sempre a intimidade com Jesus. E quando eu estava digitando e estudando, eu disse: eita, eu vou fazer assim. Um dia eu faço entrega da semana, vê só. Aí na terça eu vou juntar todos os meus pecados e vou pedir perdão. Aí na quarta eu vou só louvar o Espírito Santo, Pai, Jesus. E na sexta eu vou pedir uma nova efusão do Espírito. E no sábado e no domingo eu vou buscar essa intimidade com Deus, porque domingo é dia de Santa Missa, sábado a gente está mais tranquilo, não sei assim, entre aspas, né? Entenderam? Que cada dia a gente pode ir fazendo. Até me lembrei que Jana ensinou que uma vez ela passou uma semana só louvando o Pai, né? Aí depois ela passou uma semana só louvando Jesus e só louvando o Espírito Santo. Nós podemos fazer isso, viu? Fica aí um ensinamento para nós. Estar constantemente atento à nossa consciência, que é bem importante. O Espírito nos guia através de nossa consciência. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Olha, a nossa consciência, ela é o lugar onde Deus vai falar conosco, né? Ela é o centro mais secreto. Olha só, ela é o nosso santuário. É ali onde Deus vai ter mania de dizer: põe a mão no coração, ela vai dizer: põe a mão na consciência. Né? Então, o que é que Deus quer dizer? Que a consciência é o local onde eu vou, onde o Espírito me guia, é através da minha consciência. As distrações, as vãs preocupações, daquilo que a gente estava conversando de manhã, né, gente? Olha, eu estou numa batalha tão grande que eu vou para Jesus Eucarístico, eu chego lá, minha mente fica rodando. Eu estou lá, mas eu não estou lá. Eu vou todo dia para fazer que nem o Zé. Estou aqui, Senhor. Rezo o texto, quando eu estou no segundo mistério, eu volto de novo, porque eu não sei onde era que eu estava. Não sei se acontece com vocês. Mas ultimamente está sendo mal, assim, que tá corroendo a mente da gente. Hoje aconteceu, eu disse você de manhã, porque 5 e pouco da manhã, para deixar tudo organizado para vir para cá, para não chegar aqui, nós ficar aqui pensando o que ia para Então nos ensina que nós devemos entregar as distrações e vãs preocupações e agora aprender com o Padre Léo. Estou esquecendo do ensinamento do Padre Léo, né? Rezar naquilo que está vindo na minha cabeça. Tinha esquecido, ó. O Espírito Santo me lembrou. Preocupação que se torna um livro de oração. Não lhe digo na oração, mas aí. Exatamente. A preocupação deve ser um livro de sua oração. Naquele momento, apareceu aquela imagem, aquela luz, reze sobre isso. Então, para conseguirmos perceber as noções do Espírito constantemente e obedecê-las, precisamos estar constantemente atentos à nossa consciência. Que Deus nos dê a graça dos pensamentos em acelerar, né? Adriana, Santa Teresa, ela muitas vezes estava esse nome dele, a pregação dele diz, porque essa questão de permanecer, da
Exatamente. A chave é perseverar. Acontece com todo mundo. A chave é perseverar. A oração contínua, acho que era contínua, né? A oração contínua nos ajuda. A oração contínua nos ajuda a manter nossa atenção voltada para Deus. É isso que Deus não está dizendo. Se eu for, meus pensamentos não estiverem lá e no outro dia eu não for, eu não estou tendo essa continuidade. Então, consequentemente, minha atenção vai se desviar. Não é assim? Então, a oração contínua, seja com pensamento acelerado ou não, com distrações ou não, com vãs preocupações ou não, ela tem que acontecer todos os dias para que a nossa atenção esteja voltada para Deus. São Paulo já nos ensina, né? Orai sem cessar. Ele nos diz, orai em todo tempo, orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito e no Espírito Santo. Vamos lá, renunciar os desejos da carne. Então, para que a minha vida no Espírito ela seja fecunda, eu preciso renunciar aos desejos, aos apetites da carne. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. A carne, apresentada por Paulo, ela está relacionada à nossa concupiscência. O que é concupiscência? É a inclinação ao pecado. É uma palavra azedei. O que é concupiscência? É a nossa inclinação ao pecado. Então nós somos inclinados. Infelizmente Eva abriu isso para nós. E para nós vivermos essa vida no Espírito, nós precisamos voltar lá para o primeiro slide e se esforçar em viver os frutos e dizer não às obras da carne. O jejum, a oração, a esmola, a ascese e a mortificação nos ajudam a adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade do nosso coração. Ou seja, nós oramos, nos ajuda a lutar contra os apetites da carne. A gente jejuma, o nosso corpo ora e nós ficamos mais fortes para dizer não aos apetites da carne. E assim sucessivamente, as mortificações, orações, esmolas, jejum, tudo isso são algo que nos torna fortes e nos ajudam a viver a vida no Espírito. Está ficando claro, né? Pedir a efusão do Espírito Santo. Já estamos já terminando. Então vamos lá pedir a efusão do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a nossa essência. Nós já sabemos, né? O batismo do Espírito Santo é a essência da renovação carismática católica. É naquele dia em que eu tive o meu encontro com Deus, na minha primeira vez, e de lá para cá, como diz Leusa, ela cai, levanta, volta, se levanta de novo, mas está ali a essência do batismo no Espírito Santo. Ela é transformadora, a efusão. Nos fez e faz mais apaixonados por Jesus Cristo e mais dóceis ao Espírito Santo. E aí eu posso acrescentar que não está na apostila, e mais amante de Nossa Senhora. Quem ama Jesus depois que teve a efusão do Espírito Santo, o batismo, mais do que amava antes? Nós amamos.
Nós não amávamos como nós amamos hoje. Nós não conhecíamos como nós conhecemos, embora precisamos conhecer bem mais. Mas já está a essência aqui, Deus já selou, e eu estou nessa luta para que esse amor não fuja das minhas mãos e do meu coração. Amém? E faz nossa ao Espírito, né? A efusão. Nunca podemos achar que não precisamos, olha aí, de novas efusões. Já fui batizado? Não precisa mais não. Precisa? Naquele grupo de oração segunda-feira com uma efusão, não. Precisa ser renovado. Pois sempre podemos ser planificados ainda mais no Espírito. Eu lembrei de uma frase de um santo que diz: todas as vezes em que eu invoco o Espírito Santo naquele dia, ele faz algo novo em nós. Olha a importância da nova efusão, a importância do batismo, a importância de se esforçar para viver essa vida no Espírito. O Espírito Santo é prometido não só para quem não tem. Olha aí. Não, quem tem que ser batizado é minha vizinha. Eu não preciso, né? Olha só a formação dizendo: o Espírito Santo é prometido não só para quem não tem, mas também para quem já o possui. A quem não o tem, para que o tenha, e quem já o possui, para que possua em medida mais abundante. Eu cheguei a me arrepiar. Então, o que é a efusão? É para aquele que não teve, para que tenha, e é para aquele que já teve, para que tenha em mais abundância. Para que os cachos de uva venham que nem está lá na órbita de Cícero para nós. Amém? Passando. E aí a igreja, como mãe, ela ensina receber os sacramentos da igreja. O catecismo deixa explícita a necessidade de recebermos os sacramentos para sermos planificados do Espírito. Pode passar já. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. Conferem as graças necessárias à vida no Espírito. E engraçado que eu sigo um psiquiatra que eu acho ele bem bacana. E eu sempre observei que eles eram protestantes, né? Ele era protestante. Mas os assuntos dele nunca falava mal da nossa igreja e tudo, eu sempre acompanhei. E para minha, eu fiquei surpresa, para minha surpresa, ele veio de família batista, a esposa veio de família batista, e eu vi nas publicações dele, ele fazendo crisma. Com o bispo, né, lá com aquele negocinho rosa aqui, eu disse: não, aqui não é o pastor não, aqui é o bispo. Eu disse: oxe, vou lá para a história dele. Aí quando eu fui, mulher, ele se converteu ao catolicismo, porque ele disse que encontrou na igreja católica, na fé da igreja católica, os tesouros. Eu até bati print, ele disse: Eu e minha esposa fomos criados em famílias batistas. Famílias muito boas e piedosas, por sinal. A quem somos muito, muito mesmo gratos. Recebemos toda a nossa base moral lá. Nos conhecemos numa igreja batista. Participamos de viagens missionárias. Fomos líderes de casais e tudo mais. Não, agora aqui que está a chave. O que é que eu estou trazendo isso? Para nós vermos um tesouro que é os sacramentos da igreja para nós. Aí ele diz: olha, nós não saímos por nenhum tipo de decepção ou escândalo. Mas olha só,
mas por termos encontrado um verdadeiro tesouro na fé católica. E olha que ele é um homem culto, estudioso, é Saulo Barbosa. Onde foi que ele encontrou esse tesouro? Nos sacramentos da igreja. E os sacramentos trazem para nós as graças necessárias para vivermos a vida no Espírito. Ponto final. Pode passar. Não precisa falar mais nada, né? Aqui no batismo recebi o selo, que nunca mais ninguém tira. Eu posso ir e voltar, indelével. Na crisma, Deus disse, é o céu de novo, em cima. Recebo os dons. E vem a Eucaristia, porque os outros dois me abriram a essa graça, tanto de receber o corpo de Jesus, como também de adorar. Persistir apesar de nossas fraquezas. Quem é fraco aí? Levanta a mão, levanta as duas. Quem é fraco? Agora diga para você, é na fraqueza que eu sou forte. Porque tudo posso no Espírito que me fortalece. Amém? Somos conscientes das nossas fraquezas, bem verdade. E isso é bom. Para que nós vamos atrás daquele que pode nos fortalecer, que pode nos revigorar. O Espírito Santo. Sabemos o quanto é difícil, irmãos, permanecer fiel em Deus. É aquilo lá. Se não tiver esforço, não consegue. Se não se esforçar para tirar a aguinha da cacimba, ficando com o calinho na mão da corda, não acontece. Amém? Com frequência nos desviamos muito. Aí eu fui colocando os pontinhos para nós mesmos, com a nossa consciência, completarmos. Temos que passar pelo arrependimento e pela decisão de voltar. Complete também. Preciso passar pelo arrependimento e pela decisão de sempre retornar. Não fui fiel nisso, mas eu estou retornando. Caí naquilo, mas eis-me aqui. E recomeçar, que está o segredo. Porque muitos foram embora, estão numa vida mundana, porque não conheceram o segredo de serem fracos. E recomeçar quantas vezes for necessário. Diga para você, eu vou recomeçar quantas vezes for necessário. Persistir e recomeçar, olha só. Eu persisto e recomeço, e são atitudes de quem quer a salvação. Pode passar, Diana. A ação do homem e o auxílio do Espírito Santo. Mas primeiro vamos lá. Quando recomeçar? Responda aí. Quando recomeçar? Aí aquela frase que eu estava dizendo em São Gregório que eu achei linda. Olha só. Quando recomeçar? Sempre. Aí ele ensina. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo. Quando recomeçar, eu dou um novo começo, né? Ou um novo recomeço. Por começos que não tem fim. É o segredo. Porque vai que a gente desiste. Mas São Gregório está dizendo, aquele que vai subindo jamais vai subindo. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir. De começo em começo, por começos que não tem fim. Ou seja, o nosso recomeçar não pode ter fim. Caiu na fraqueza, voltou. Está
desanimado, volta. E assim, consequentemente, dentro das nossas fraquezas aí. A ação do homem e o auxílio do Espírito Santo. De acordo com o Novo Testamento, circularidade e uma simultaneidade entre as duas coisas. A sobriedade é necessária para atingir a embriaguez do Espírito. E a embriaguez do Espírito é necessário para chegar a praticar a sobriedade Frei Raniero Catalamissa. Então, para a gente entender, eu vou dizer aqui para você, o Frei Raniero Catalamissa nos apresenta uma preciosa reflexão sobre como acontece a caminhada do homem para alcançar a embriaguez do Espírito. Trata-se de uma reflexão muito útil para quem quer viver no Espírito. Uma vez que, para viver assim, o homem precisa estar cheio, embriagado pelo Espírito Santo. E olha o que é que ele nos diz. No passado, a ordem que se calculava, ou seja, como era, para me ser embriagado no Espírito, eu precisava viver a sobriedade, que é as mortificações, né? Ele vai dizer aqui, abstinência das coisas, de carne, jejum do mundo, ou seja, para mim ter a embriaguez do Espírito, eu precisava disso. E ele viu que há essa rotatividade. Para ser embriagado pelo Espírito, eu preciso viver a sobriedade. Mas para viver a sobriedade, eu preciso da embriaguez do Espírito. Então, é simultâneo, né? Um leva a outro, ele quis nos passar isso. Entenderam? Ou seja, para que nós tenhamos as graças de Deus, nós precisamos estar no Espírito. E estar no Espírito para receber as graças de Deus. Mais ou menos por aí. E nós vamos concluir, graças a Deus, dentro do nosso tempo. Conclusão. Eu achei bem lindo, eu copiei aí para mim ler para vocês. O que é, minha gente? A vida no Espírito. Frei Raniero diz: devemos nos abandonarmos ao Espírito Santo como as cordas da harpa nos dedos daqueles que as movem. Como bons atores, manter o ouvido atento à voz do conselheiro escondido para recitar fielmente a nossa parte na cena da vida. É mais fácil do que se pensa viver a vida no Espírito. Porque o nosso conselheiro fala dentro, fala na nossa consciência, fala dentro de nós. Dando uma pausa, já pensou se fosse preciso nós arcarmos com muitas coisas para ouvir a voz do Espírito, como nós estaríamos? E Frei Raniero diz: é mais fácil do que se pensa. Né? É só querer dar o passo. Nos fala dentro, nos ensina cada coisa, nos instrui sobre tudo. Basta às vezes um simples olhar interior, um movimento do coração e oração. É tipo uma poesia que Frei Raniero fez sobre a vida no Espírito Santo. E eu convido você a ir ficando de pé, que eu vou finalizar agora só fazendo aqui as leituras do último, que eu não copiei, mas é bem rápido. A vida segundo o Espírito, observe e abra aí os ouvidos para você levar no seu coração. A vida segundo o Espírito é, nesse tempo, pedagogia de Deus para nos levar a viver a vida nova em Jesus.
Então, Deus é o pedagogo. Ele nos ensina a viver a vida no Espírito para que nós possamos viver essa vida nova. Concluindo, portanto, não deixemos para depois a decisão de viver segundo o Espírito, pois somos livres para decidir fazer hoje. Que nem lá o Santo Expedito, né? O corpo é que dizia hoje, hoje. Nós temos que dizer é hoje. Quando eu passava, uma mulher parece que estava passando mal e colocaram ela dentro do carro. Eu não sei se ela chegou a falecer, porque quando eu já voltei do almoço, as portas já estavam abertas e o pessoal estava meio que triste. Eu acho que ela chegou a falecer. Aí trazendo para nós, a gente não sabe a hora, o dia, por isso que Deus diz, é necessário que nós vivamos a vida no Espírito, porque nós não sabemos aqui um segundo, um minuto, o que vai acontecer com as nossas vidas. Então, pois somos livres para decidir fazê-lo hoje. O tempo está nas mãos do Pai. Nosso presente é o que nós o encontramos. Nem ontem, nem amanhã. A graça no Espírito, a vida. Diga assim, nem ontem, nem amanhã. E ele diz hoje, mas hoje. E completa. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações. Vamos falar com um amém? Vamos dizer, nem ontem, nem amanhã. Hoje, oxalá ouvisses hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações. Amém! Agora dá um sorriso que nós terminamos, né? Aplauda o Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou durante o dia de hoje. O alimento, o local, né? Os formadores que também se doaram para que acontecesse, Deus pague a cada um. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo